O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as transgressões de gênero atingem de 2 a 5% da população adulta do planeta, ou seja, entre 140 e 350 milhões de pessoas. Isso mostra a importância de se discutir o tema que mexe com a vida de pessoas como a Letícia Lanz. Seu conflito pessoal começou ainda criança, com 4 anos de idade. Geraldo, nome de batismo, gostava de brincar de boneca e de roupas de menina, mas também sentia atração por meninas. Ela descobriu que existiam 2 mundos e o que ela queria era inacessível. Em 2008, depois de 30 anos de casada e já com filhos, sofreu um infarto. Decidiu então assumir a posição de mulher e não se esconder mais. Vamos conhecer essa trajetória no programa de hoje. A psicanalista Letícia Lanz é a convidada do Persona. Letícia, bem-vinda. Muito obrigada. Letícia, é curitibana? Nasceu aqui? Não, eu sou de Belo Horizonte, sou mineira. É mineira? Sim. Passou a infância por lá? Passei a infância em Belo Horizonte, depois me mudei para o Rio. Com que idade foi para o Rio? Eu fui trabalhar no Rio já com 18, 19 anos. E voltei para Belo Horizonte, onde eu me casei. Tive meus filhos e faz 20 anos que a gente está aqui em Curitiba. E como é que foi a infância mineira? Foi difícil? Foi. Acho que infância não é fácil para ninguém, né? É curioso quando as pessoas dizem assim, eu me lembro com saudade daquele tempo. Eu disse, então, talvez hoje esteja muito ruim, né? Porque era ruim demais. E no meu caso era mais ruim ainda, né? Pior do que se pode imaginar, porque eu tinha exata noção de que eu pertencia a um mundo no qual o acesso me era proibido por várias razões, né? Isso a gente está falando de que época? Entre 3 e 4 anos eu tinha, eu nasci em 51, então isso é 54, 55, né? Do século passado. Como é que você percebia essas diferenças? Eu já me esforcei muito, inclusive em análise, né, para poder organizar esses fragmentos, porque você sabe, o inconsciente ele guarda fragmentos assim e organizar aquilo é muito difícil. Mas a ideia que eu tenho é de não corresponder a um modelo que eles estavam me propondo, que aliás é de onde vêm todas as teorias que eu defendo, que gênero não é algo que nasce com você, é algo que você aprende a ser mediante as propostas que eles fazem, né? O gênero, a gente tem ingresso nele a partir do órgão que tem entre as pernas. É assim que o médico decide se você é homem ou mulher, sendo macho ou fêmea. Porque quando a gente nasce, a gente é um sexo biológico, portanto é macho ou fêmea. Se é macho, não tem jeito. Se é macho, você vai ser enquadrado como homem, se é fêmea, você vai ser enquadrado como mulher. Agora, homem e mulher são 2 modelos de funcionamento, são 2 modelos de comportamento, aliás, irreconciliáveis, porque eles são opostos, né? Então, o que tem em um não pode ter no outro. E se modula, inclusive, por essas oposições, né? Então, uma pessoa como eu olha para o modelo ao qual você tem direito, né, por ser macho, e fala, eu não tenho nada com esse mundo. E olha para o outro e fala, que curioso, esse aqui é ótimo, eu quero esse. E ainda na infância você começou a perceber isso? Eu percebia isso com clareza, com relação aos brinquedos, né, a forma de expressão. Você queria, né, eu queria cozinhar, eu queria brincar de casinha, eu queria bordar. E que situações você enfrentava lidando com isso ali? Na escola, por exemplo. Na escola eu fui muito solitário, né? Porque o grupo de meninos eu não tinha vontade de estar ali. E no grupo de meninas que eu queria estar, eu não era bem recebido. Era, né, um menino que quer brincar com as meninas. E a escola foi feita para ratificar isso. Esse modelo, né? Ela não dá chance nenhuma para que outros talentos se manifestem. Ademais, a escola brasileira, se o menino quer brincar com alguma coisa de menino, ele é imediatamente taxado como homossexual, porque é uma educação sexista.
né? E gênero não tem nada a ver com orientação sexual. Essa era outra constatação que eu fazia, porque apesar de eu querer ser uma menina, eu queria ficar com elas também. Eu não tinha interesse por homens, né? Banheiro masculino sempre foi para mim uma tortura, né? De estar ali, de ser inclusive assediada, que eu ainda nasci com essa característica, assim, de ser muito com cara de menina. Eu digo que hoje eu não tenho problemas, porque eu passei grande parte da minha vida me perguntando, será que eu estou passando como homem? E hoje eu não tenho problema, eu sei que eu estou passando como mulher. Ainda mais que você já está mais velha, assim, né? Então, é uma senhora respeitável. E a família? Como que a família reagia naquela época? Com muita pressão, sabe? Muita pressão. Evidentemente, meu pai percebia aquilo e ele, dentro da ética mineira, corrigia. E ele corrigia com bondade. A minha mãe não era tão bondosa assim, nunca foi. Mas ele percebia claramente o que acontecia comigo. Eu acho que ele também não entendia, porque o conhecimento que se tinha sobre a questão transgênero há o quê? Quase 70 anos atrás, era mínimo. Né? Você imagina que os primeiros escritos feministas assim, que assinalam a possibilidade da existência de gênero, que hoje para a gente é uma coisa óbvia, menos para a Câmara Federal, né? São de 1949, da Simone de Beauvoir, que foi inclusive apedrejada agora no Enem. Né? Mas, então, o grau de conhecimento era mínimo. Uma pessoa que está transgredindo o gênero ali, né? E é importante dizer que gênero é homem e mulher, masculino e feminino, não tem um terceiro, um quarto, uma quinta possibilidade, são essas duas. Né? Na certidão de nascimento, no certificado de cidadania que você tem, está gravado para toda a existência um sexo que é confundido com gênero. Né? E que Napoleão dizia que sexo é destino. E o Freud confirmou. E o pior que é, porque a partir dali você só pode organizar a sua vida em função das propostas que a sociedade te faz. E as que me eram feitas dentro do modelo masculino, eu recusava todas. Mas eu tive que acabar me enquadrando, né? Para sobreviver, porque era muito terrível imaginar você marginal dentro daquela estrutura. Então, o seu pai apoiava bastante? Eu não digo que ele apoiasse, mas ele compreendia. Né? E a minha mãe nem apoiava e nem compreendia. Como até hoje, nem apoia nem compreende. Até hoje? Até hoje. Não mudou grande coisa, não. Mas ele sempre soube, né, da minha condição. E como que você... O que você fez naquele momento? Quais foram os passos seguintes? Não fiz nada, fiz isso que a maioria faz, porque no momento em que você, né, sendo um macho, percebe que o seu enquadramento melhor é como mulher, e para isso você precisava de ser uma fêmea, tem aqui uma dissonância cognitiva de todo tamanho, que é um conflito meu aqui. Mas existe aqui uma transgressão social. Como diz lá São Paulo, na Epístola aos Romanos, eu pequei porque tinha norma. Muda a norma que eu paro de pecar. Essa é uma construção social que pode ser mudada. O que não pode ser mudado é essa preferência que eu tive, porque essa, de alguma forma, vem comigo. Como é que nós vamos explicar isso? Que tem genética no meio, que tem... Mas ela aconteceu, é da mesma forma que as pessoas optam por torcer pelo Atlético e não pelo Coritiba, ou vice-versa. Não há o que explique isso. Né? Existe uma tendência, um pendor, só que um pendor que é cortado, ele é bloqueado, ele é, de todas as maneiras, impedido, porque há um terrorismo de gênero. A Judith Butler diz que o gênero, ele não existe. Ele só se consolida por causa da pressão de um sobre o outro continuamente. A pressão da sociedade. Então ela fala assim, gênero é um modelo para o qual você não tem um original, porque o original são as cópias que somos nós, que ratificamos aquilo na medida em que há uma pressão por parte do outro. O olhar do outro,
né? Ele funciona como uma vigilância de gênero. E quando alguém foge daquele modelo, ele é imediatamente convidado a voltar para trás. Né? De maneira cordial, em princípio, mas ou na porrada. Né? Com violência. Igual nós temos aí todas as transfobias, as homofobias, as misoginias Se da falam vida. até em cura, né? Pois é. E você, naquela época, começou a buscar informações, a estudar o assunto? Não havia. Não havia? Não havia nenhum quadro referencial e eu não tinha nem condições, eu não sabia. Minha família era uma família de classe média baixa. Então, apesar de meu pai ser um leitor ávido, foi quem me introduziu às leituras, não havia disponibilidade de leitura indicando esse tipo de coisa. O feminismo, que foi da segunda onda, que é da década de 60, que começou a trazer essa literatura, a produzir essa literatura, a reinterpretar a história a partir do próprio conceito de gênero. Então, na década de 50, quando eu comecei a me entender como gente, ainda no início da adolescência, não havia o que ler. Porque eu também sempre fui uma leitora ávida, né? Fazendo um parênteses aí, o que você gosta de ler? O que seu pai é mais fácil você dizer o que eu não gosto de ler. O que eu não gosto, porque eu tenho, na área de ciências sociais, né? Eu estou sempre lendo as leituras feministas, sobretudo de terceira onda, Judith Butler, a Beatriz, que hoje é Paul Preciado, e Michel Foucault, claro, né? Essa é minha base, vamos dizer assim, mas do ponto de vista de leitura, literatura, literalmente tudo que me cai às mãos, de alguma forma eu pelo menos folhei. Sim, claro, aos 15 anos eu tinha lido a Ilíada todinha, né? Eu tinha lido a Divina Comédia de Dante. Eram leituras que meu pai dispunha. E eu tinha lido peças de teatro, porque ele adorava teatro, então eu já tinha lido Pirandello, eu tinha lido... Sim, aos 18 anos eu tinha uma boa leitura, sabe? E aí foi para o Rio de Janeiro? Eu fui trabalhar de Belo Horizonte, eu fui trabalhar no Rio, né? E foi quando eu, inclusive, comecei a ter a minha vida mais solta, porque eu fui morar sozinha, né? Mas eu nunca tive coragem de me montar, sair para a rua, me mostrar como aquela identidade que eu achava que eu era. Então foi um período legal, porque eu tinha minha casa, né? Mas eu acabei voltando. Era uma liberdade, mas não total. Sim, como grande parte das pessoas tem e grande parte da vida eu vivi, né? Que você está no armário. E não sai do armário por quê? Por causa das represálias, né? E no meu caso ainda era complicado, porque há todo um dogma instalado dentro do próprio gueto transgênero. Se você é uma pessoa transgênera, você... né? Se é homem, gosta de mulher. Se é mulher, gosta de homem. Ou seja, traz a mesma regra heteronormativa da sociedade cisgênera, que é aquela que está bem adaptada às categorias de gênero que existe, homem e mulher. E, da mesma forma. Então, quando eu apareci dentro do gueto, foi uma repulsa que você nem imagina. Mas como você... gosta de mulher? Eu falei, mas você não gosta de homem? A gente pode gostar de homem, de mulher, dos dois, de coisa nenhuma. Sim. Por que você associa uma coisa com a outra? E aí, eu já tinha uma formação boa, porque quando eu transitei, realmente eu já conhecia muito o assunto, né? Também não estava influenciável por qualquer coisa, porque quando esse discurso vem com pessoas muito jovens, elas acabam cedendo. Para quê? Para ser aceitas dentro do próprio grupo, que pode, em tese, em teoria, dar para ela uma cobertura, né? Busca uma aceitação. São os iguais, né? Se esses iguais me rejeitam, como é que eu fico? Tá certo, a gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já.
Estamos de volta, hoje o Persona recebe a psicanalista Letícia Lanz. Letícia, e foi lá no Rio de Janeiro que você conheceu a sua esposa? Não, foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte. Quando eu voltei para Belo Horizonte, surgiu uma oportunidade de fazer... Você passou quanto tempo no Rio? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Aí voltou. Voltei porque eu tive um convite muito apetitoso lá para chefiar uma área da empresa que eu trabalhava, então eu voltei. Uhum. E logo em seguida encontrei uma oportunidade de um estágio em Frankfurt, na Alemanha. Eu fui estudar alemão e foi lá que eu a conheci. Uhum. E dentro do ambiente profissional, como é que era? As mesmas dificuldades? Sim, as mesmas dificuldades que eu tive que a vida inteira lutar com elas, né? Uhum. Então eu me afirmei como consultora, mas sempre havia essa dificuldade, porque quando você vive um conflito de gênero dessa natureza, você se identifica com uma coisa e tem que funcionar como outra. Uhum. Né? Há uma série de papéis que eu digo dentro da masculinidade que eu exerço muito bem. Eu sou ótimo pai, sou ótimo avô, sabe? Uhum. Sou ótimo amante, adoro as mulheres, mas há outros com os quais eu não me adapto. E hoje eu tenho total consciência disso como profissional de saúde, inclusive, né? Eu vi uma entrevista sua que você disse que o futebol era um tormento para você. Meu Deus! Eu sempre fui a melhor jogadora em campo, né? Do outro time. Que eu fazia gol contra. E assim mesmo eu tentava me entrosar, sabe? Porque era a forma que você tinha ali de estabelecer um convívio, né? Até que eu achei uns jeitos bem interessantes, porque lá no final da adolescência eu me tornei secretária de um time de futebol, sabe? Aí, então eu organizava o time, eu tinha uma função social, tinha um lugar para mim ali, sabe? Que as pessoas me aceitavam com alguma coisa que eu podia fazer e fazer bem. Né? E profissionalmente eu galguei posto muito elevado. Quando eu transicionei, certamente eu estava entre as 10 melhores consultorias do Brasil. Você fazia consultoria na minha área de recursos humanos. De recursos humanos. Em geral na área de gerencial, sabe, preparação de equipes de trabalho. Isso eu me aprimorei ao longo do tempo fazendo isso, né? E quando eu transicionei, eu perdi todos os meus clientes. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Porque as empresas brasileiras, elas não conseguiram resolver até hoje nem as questões financeiras. Quanto menos os outros assuntos, né? Os outros, então, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Mas foi quando eu reordenei toda a minha vida também, né? Eu me voltei para a clínica, né? Comecei a participar da sociedade, de uma sociedade psicanalítica, de onde então você pode se graduar como psicanalista e vir a clinicar, que é o que eu faço hoje. Hoje é o meu ganha-pão, né? E antes do casamento, você teve um período de dúvida ali? Nossa, com 1 semana para casar, e eu amo a minha mulher, né? Eu digo que é a pessoa mais importante que eu encontrei na vida. Ângela? Ângela. É uma criatura incrível. Mas 1 semana antes de casar, bateu o conflito pesado. Como é que eu vou levar isso depois de casado? Né? E se voltar tudo, e se voltar numa hora que eu não vou dar conta de trabalhar, né? E com os filhos, como é que vai ser? Muito desgastante. Você nem imagina. Aí eu peguei e falei, não quero mais não. E foi seu pai que Sim, te orientou? Foi ele. Uma noite eu cheguei em casa, ele estava sentado no escuro, assim. E eu me lembro que ele, mas por que você não quer casar? Eu disse, não, você sabe bem por quê. E ele sabia. Ele falou, não, mas essa guria gosta de ti. Pode ir, porque ela te escolheu. E mulher, quando escolhe a gente. Foi só o papo dele. Isso se viu, sabe, realmente. Tem 38 anos. E um monte de problemas que eu acho que teria desfeito muitas relações aí com poucos dias. E nós estamos durando há quase 40. E ela quando que ela te compreendeu? Como é que foi esse relacionamento? Olha, com quando ela? eu vi que realmente não dava, isso antes do infarto. Isso foi ainda no ano 2000,
que houve um trauma pessoal muito grande nessa data, e inclusive analiticamente eu marco que foi ali o momento em que eu não dei conta mais de conviver. Foi um ponto... A partir de um trauma, divisor sabe? ali. Que o meu pai, que era um esteio para mim, e sempre foi uma doutrina moral completa, apareceu uma outra família. Ele teve um acidente muito grave e a outra família apareceu. Eu levei aquilo numa boa, sabe? Mas psiquicamente não é assim, né? Todo um quadro de compressão se descomprime. Então, isso foi em 2000. Em 2004, para você ter ideia, eu já estava... não conseguia mais fazer nada. Aí eu resolvi sair de casa. Falei, não vou envolver essas pessoas. Você chegou a sair de casa? Cheguei. Não quero envolver meus filhos, eles são muito bons. Eles tinham que idade na época? Já estavam em final de adolescência, né? Hoje o Rafael, a mais velha é a Raquel, que está com 32. O Rafael 30 e o Samuel 27. Então é só... Eles tinham só tirar 10 anos. Estavam, o Samuel era bem novinho ainda, né? Mas aí eu saí de casa. Saí e a Ângela enlouqueceu. Mas por que tem outra? Ela até começou a escrever um livro na época que eu queria que ela terminasse. Ela dizia assim, meu marido não tem outra, ele é a outra. Um bom título. É um bom título. Mas foi terrível, porque aí ela tanto fez, que eu sentei com ela e falei, né? Aí, inclusive, passou a ter sentido para ela um monte de coisas que houve, né, no passado e que não tinham explicação. Então, como é que era o cotidiano? Como é que era o relacionamento ali ao passar dos anos? Não, o relacionamento sempre foi muito bom, sabe? Eu não me senti em momento nenhum assim pressionado a revelar para ela, ou eu tinha uma vida dupla mesmo, sabe? Mas eu não expressava isso publicamente também, não. A lealdade ali naquela relação sempre foi muito forte, sabe? Então eu não me permitiria isso. Mas aí quando né, eu não queria envolvê-los num conflito desse tamanho, porque a transgressão de gênero é classificada, né, como alguma coisa sórdida pela sociedade até hoje. Né? Você entendia como um conflito seu que eles não deveriam que eu não queria envolvê-los, embora as famílias estejam muito presentes e por isso elas inclusive repudiam as pessoas transgêneras. Você não sabe o que ocorre, é terrível, sabe? E com razão. Então eu queria ali, vou resolver isso sozinha, vou embora, sabe? Mas aí ela encontrou comigo, eu abri tudo, ela falou, mas é só isso? Foi desse jeito que ela falou, mas é só isso? Não, vamos tocar. Vamos resolver. E foi muito difícil, é evidente que não era só isso, né? Tinha toda uma história, tinha toda uma trajetória. E foram anos muito difíceis. A gente desceu aos infernos várias vezes para estar no céu hoje, sabe? Mas descemos, a gente teve que rever todo o modelo de relacionamento, né? Com os filhos, com os amigos, com... Muita gente virou as costas? Muita gente virou as costas, mas também os que ficaram são, né, irmãos. São mesmo. os verdadeiros, né? São gente muito boa, muito querida. E os que viraram também é porque não dá conta. Ele não dá conta de lidar com quem aquela vira situação. as costas, o problema está em quem vira as costas, não na outra pessoa. Com certeza, só que ele nunca vai perceber isso, né? Ele nunca vai admitir isso. Porque né? você levanta para ele uma questão que está mal trabalhada nele, né? Então, aí evoca isso e isso é uma questão psicanalítica para ser resolvida, né? Quanto o outro é modelo do que eu sou, ou seja, não há identidade sem alteridade. Sim. Se essa alteridade desperta em mim, né, um comportamento desse tipo, de rejeição, então alguma coisa há, né? Alguma coisa há. E o infarto? O infarto também foi um segundo divisor de águas ali? Do limite, porque aí no infarto ela já sabia, meus filhos já sabiam. Isso foi em 2008? Isso. Então você vê de 2000 a 2008 o itinerário. Então ela já sabia, os filhos já sabiam, eu
eu já saía bastante, eu conheci um pessoal na Lapa, Carioca, onde foi meu batismo de fogo, inclusive, adoro a Lapa por causa disso. Conheci travestis fantásticas, pessoas que se intitulam como transexuais, como crossdress, como transformistas que existem no Rio, aos montes, né? Então, aquilo tudo constituiu para mim uma massa, não só uma massa de formação pessoal, mas de informação, que foi o que depois eu falei, eu preciso de juntar isso, porque por ter passado a vida inteira afetada por isso, estudando isso, tentando entender o que acontece, eu preciso de traduzir isso de alguma forma. É quase que um compromisso kármico. É como se eu resolvesse, né, coisas que lá atrás eu não conseguia nem olhar para elas. E daí que saiu o livro. Os estudos começaram nessa época ou eles já vinham Não, antes? muito anterior. Muito anterior. Eu sempre fui uma feminista. Né? O dia que eu ouvi a palavra feminista, eu falei, eu sou isso. Sabe? Então, tanto que hoje eu digo assim, eu não sou uma transfeminista, que é um bloco que existe dentro do movimento transgênero. Eu sou uma feminista transgênero. Né? É diferente, porque eu sempre fui feminista, sempre vou ser. Né? Eu bebi muito do feminismo e eu acho que é o movimento mais rico e mais produtivo do século XX, junto com o movimento antirracista americano. Só que o feminismo ganhou áreas universais, coisa que o movimento antirracista americano não conseguiu com a intensidade do feminismo, né? Que ele conseguiu ampliar fronteiras, ele conseguiu leis de proteção à mulher, ele conseguiu tirar a mulher de uma condição, né, de ser movente, como na Constituição Brasileira de 24, e colocar ela na presidência da República. Então, quer dizer, é um movimento muito forte e caracterizado por uma coisa que eu gosto muito. Nunca deu um tiro. Conseguiu tudo com talento, com arte, com capacidade de agir. A mulher tem essa coisa extraordinária de fazer em silêncio, né? Tipo mineiro. Quietinho. Em 2008, então, depois do infarto... Ah, não. Quando eu parei na UTI... Mudou totalmente. 7 dias na UTI ali no Hospital Santa Cruz, né? Foi até muito interessante que eu virei atração turística lá. Eu já tinha seios nessa época. Então, eles revezavam entre os funcionários para poder me ver. Eu nunca soube se cobraram o ingresso. Queria ter tido participação. Mas foi muito curioso, porque também ali eu falei, acabou. Não, agora é enfrentar a onça. E que onça, viu? Porque toda a que eu tinha enfrentado desde 2000 ali, aí ela se multiplicou. Eu tinha uma conta bancária cheia de zeros, né? E o que restou dela foi só os zeros. Sabe? Dentro dessa coisa que você falou dos clientes desapareceram. Aí eu tive que reorientar a minha vida, né? Me organizar na clínica, que hoje vai indo bem. Eu tenho analisando, tem pessoas muito queridas, né, que estão ali, que confiam no meu trabalho. E muito interessante, a maior parte delas são heteronormais, cisgêneros, sabe? Sem nenhum conflito na área de gênero. Por que você acha que elas buscam o seu apoio? Acreditam em mim, sabe? Porque eu sou o tipo daquela pessoa que não tem nada para esconder, né? O que mais que eu poderia esconder nesse mundo? E acho que isso aí toca algumas pessoas, sabe? E eu gosto muito de gente e acho que também eles percebem, poxa, é uma trajetória muito pesada, muito difícil, né? E se a Letícia passou, pode ser que ela consiga me ajudar. Eu acho que o que está na cabeça deles é isso. E aí é claro que eu me esforço o máximo para isso, né? Porque você estar junto com outra pessoa, meu Deus, é uma coisa maravilhosa, né? Participando da vida dela, da história dela. Eu adoro a clínica. Certo, a gente vai fazer mais uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. O
Persona está de volta, hoje recebendo a psicanalista Letícia Lanz. Letícia, você está lançando então um livro, O Corpo da Roupa? O Corpo da Roupa. Por que esse título? Em geral a gente diz o contrário, né? A roupa do corpo. Pois é. Mas na verdade, na sociedade é preciso ter um corpo para usar determinada roupa. Ou vamos dizer assim, as roupas, não só as roupas materiais, mas as roupas institucionais determinam o tipo de corpo que a pessoa deve ter. Então todo mundo nasce um organismo, né, biológico. E esse organismo ele é educado pela sociedade para ser um corpo. Ninguém é corpo quando nasce. Você só adquire um corpo depois de um certo tempo, depois de assimilar as normas de funcionamento da sociedade, né, dentro da categoria de gênero em que você foi enquadrado, em função do seu órgão genital, sempre. Né? Essa é a condição. Então daí o corpo da roupa, que corpo é esse? Esse livro procura olhar isso desde o prisma da pessoa transgênero. Porque a pessoa transgênero é aquela que transgride esse corpo. Né? Transgride de várias formas, porque em determinadas pessoas chegam, como é o meu caso, a subverter o próprio corpo. Né? E esse corpo subvertido, ele se torna objeto para a sociedade. Um corpo que a sociedade não aceita, não gosta, que choca, né? Que é melhor para exibir em circo, né? Tipo o homem-elefante, porque está fora dos estereótipos. E que são problemas grandes de gênero que a gente tem. É uma coisa simples quando a pessoa se identifica com a outra categoria de gênero, sendo um homem, por exemplo, se identifica com a mulher, mas tem aparência feminina. E quando não tem? Como é que fica? Né? Há um belo desenho do Walt Disney chamado Touro Ferdinando, de 1936. É uma pérola, porque trata exatamente disso, de um touro que não se identificava com as funções sociais de touro. Em 1936. Ganhou prêmios, inclusive ele está disponível no YouTube, qualquer um que queira ver, o Touro Ferdinando se chama. Então, é isso que acontece, porque quando a pessoa tem aquelas feições, tudo bem, passa, e quando não tem, ela também tem o conflito. Né? Ela também não se identificou com aquele modelo. Aí. E que tamanho. Agora também o fato de passar no outro gênero não te assegura sucesso não, porque a sociedade só admite o original, ela não quer cópia não. Né? Hoje, por exemplo, se produz uma vagina na Tailândia que é melhor do que a original. Sabe, em termos de estéticos, né? Só que essa pessoa não tem nenhum passe para entrar na sociedade cisgênero. Ela não tem isso. Tanto que muitas se suicidam sendo mulheres lindas. Mas por que ela não vai encontrar um par? Né? Se ela for uma pessoa heterossexual, buscar um homem, ela não vai encontrar. Porque muitas dizem, inclusive, qual é o homem que vai topar me apresentar na festa de fim de ano da empresa. Por exemplo. Na novela As Filhas da Mãe, do Silvio de Abreu, Sim. que tinha o personagem da Cláudia Raia, que se apaixonava pelo Alexandre Borges, os dois tinham um relacionamento ali. Quando ela descobria que era transexual, o conflito foi enorme, vários problemas. É mais ou menos isso. É exatamente aí, né? Porque por mais que você passe, por mais que esteja adequada, você nunca vai ser. Ou então vai passar a vida negando o seu passado, o que é altamente psicótico, né? Que alguns profissionais de saúde, paradoxalmente, recomendam. Vá para um outro lugar e comece sua vida lá. Sei, mas e se algum dia... E esse algum dia hoje é cada vez mais frequente, né? Num mundo de câmeras. De internet, de redes sociais. Então, quando descobre, é terrível, porque aí vem toda uma manifestação de rejeição, né? Que é a base, né? da conduta de gênero. Ela só se mantém, eu disse a você, através desse terrorismo, através dessa vigilância. Né? Então, se não houvesse essa vigilância, eu acho que inclusive aquele percentual de 2 a 5% iria estourar, sabe? Aumentar. Se as crianças fossem deixadas a si mesmas para achar o seu modelo, né? O seu caminho. O seu caminho. E também já não teria 2 identidades de gênero, nós teríamos 7 bilhões. Né? E muitas pessoas te procuram com esses problemas no seu consultório? Muitas.
Não exatamente no consultório, mas também em 2008, como consequência lá da saída da UTI, né, eu instalei o único site que existe em língua portuguesa tratando da questão transgênero. Qual que é o endereço? É www.leticialans.org. Seu nome.org. Isso. É o arquivo transgênero, né? A palavra transgênero, ela não entrou no Brasil ainda, porque aqui você reconhece as pessoas transgênero muito mais pelas identidades de gênero, né? As mais conhecidas são a travesti e a transexual. A travesti, inclusive, que é uma identidade made in Brasil, ela surgiu na Lapa, carioca, ela tem toda uma conotação de prostituição, de rodar baiana, de criar caso, né? E aí o emblemático, inclusive, dessa identidade é Madame Satã, né? Que o Lázaro Ramos fez magnificamente bem no cinema. A outra vertente é a transexual, que surge aí a partir dos estudos do médico americano, austríaco, Harry Benjamin, na década de 50, foi quando ele cria o termo transexual como doença. Então, aí, repetindo Foucault, como que o transgressor da sociedade é tratado? Ou como delinquente, que é o caso do travesti, ou como doente, que é o caso todo regime totalitário, você sabe, cria um asilo, né, um gulag para poder mandar... Isolar. A gente vai resolver doente, o problema escondendo ele. Então, aqui sempre se viu a questão transgênera pelo viés da identidade. Quando surgiu a internet, surgiu uma terceira identidade aqui, que vinha com a internet, chamada crossdresser, que na verdade é outra contradição, porque crossdresser é travesti em inglês, é transvestite, que também é usado em inglês como sinônimo de crossdresser. Então, se usou aquele termo para quê? Para que as pessoas de classe média se manifestassem. Porque era igual cabeça de bacalhau, todo mundo sabia que tinha, mas ele não ia se manifestar nem como travesti, nem como transexual. O canal que surgia na época, né, com as croquetes, era as drag queens. E uma tradição que já existia no Rio eram as transformistas, sabe? Então há uma abundância de identidades, mas nunca trabalhada do ponto de vista da transgressão, porque todas elas estão transgredindo. Todas elas são passíveis de algum tipo de punição da sociedade, né? A drag queen, o transformista, crossdresser, o que for. É uma questão aqui só de grau do que ele faz, mas de grau do que ele leva. Né? A gente briga muito que a sociedade só vê as pingas que a gente toma, mas não os tomos que a gente leva. E quando você recebe as pessoas com os mesmos conflitos que você tinha lá atrás, hoje no seu consultório, de que forma você orienta? Olha, cada caso é um caso, né? Aqui não há possibilidade da gente generalizar, a não ser generalizando do ponto de vista sociológico, que foi o que eu fiz no meu trabalho. Eu desprezo a questão identitária, que é tão cara no Brasil, porque é o que eu digo e repito para mim, eu não sou homem, nem mulher, nem trans, eu sou Letícia Lans, uma construção de mim mesma. Né? Eu levei muito tempo para chegar a isso, para sair de uma gaiola e ser presa na outra. E sou antigênero, eu quero detonar com gênero nesse mundo. Não vai ser para mim ver, não, mas as próximas gerações vão fazer isso, com certeza. Né? O que muitas pessoas viram para mim e falam assim, já que você não gosta de gênero, por que você vive como mulher? Eu falo, porque eu tenho imaginação. É um modelo com o qual eu me identifico e esse modelo não vai desaparecer, mas ele vai desaparecer enquanto um mecanismo de hierarquização, né, de diferenciação das pessoas de forma tão arbitrária, porque é homem, porque é mulher. Não é assim, as pessoas escolhem não é em função disso. E também é muito primitivo, na altura que nós estamos do conhecimento do ser humano, achar que um órgão vai determinar tudo que a pessoa é. Né? Inclusive que é outro conflito que existe dentro do gueto, né? Ah, não, se eu me operar. O operar era uma forma que a sociedade encontrava lá no século passado, né, de adaptar aquela pessoa à sociedade. Mas tem muita gente que não quer se operar de jeito nenhum, que está bem como está. Às vezes não quer fazer alteração nenhuma.
ele só quer se identificar como modelo. Imagina quantos homens femininos existem, que são homens que estão gostando daqueles papéis, mas são femininos na medida em que eles entram, né, em papéis, entram em trabalhos, entram em comportamentos, né, e apresentam atitudes à sociedade consideradas por essa própria sociedade como feminino. Mas ele está bem, só que é rejeitado. Né? Hoje menos, mas é o pai que cuida de crianças, é o pai, né, que faz comida em casa enquanto a mulher trabalha na rua. Essa realidade vai mudar, eu tenho certeza. Como que você vê as discussões de gênero hoje no Brasil? Olha, eu vejo... A gente está avançando? Eu vou repetir aquela resposta do Juscelino. Como é que você está vendo a realidade nacional? Eu falei, com os olhos. Com os olhos, porque é terrível você imaginar a falta de preparo intelectual dessas pessoas, a falta de educação mesmo, educação básica, de entender a diferença entre sexo, gênero e orientação sexual. São as pessoas erradas que estão discutindo isso? Completamente despreparadas. Eu não digo que elas estão erradas porque elas foram, né, galgadas ao posto através de eleição. Caíram de paraquedas. E eu tenho que respeitar a vontade, né, do povo. Se eu reconheço validade nas instituições, eu tenho que respeitar, mas é o despreparo, né? É o cara querer organizar a vida dele todinha em função de um documento escrito pelo povo hebreu há 6.000 anos. Né, que lá talvez tenha sido muito útil para eles, certamente foi, mas e hoje, a realidade de hoje? Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Você veja a aberração que foi, os comentários que vieram depois das provas do Enem, né, que citava uma questão lá envolvendo a Simone de Beauvoir, que teve gente, né, eu estava imaginando ali, você já viu falar no Sérgio Porto, né, no Stanislau Ponte Preta? Eu fiquei imaginando que ele tinha o FEBEAPA, que era o Festival de Besteira que assola o país. Lá do tempo da Revolução, eu disse aqui só está faltando um para pedir extradição de Simone de Beauvoir para ser julgada no Brasil, porque ela está destruindo a família brasileira. Mas, sabe, esse despreparo, essa falta de condições, ou essa arrogância de imaginar que você pode organizar os problemas da sociedade moderna a partir de uma visão construída há 5, 6 mil anos. Como dogma de fé, ótimo, fique com o seu dogma de fé e leve-o adiante como você achar melhor, né? Porque a religião é importante para as pessoas. Mas não mistura. Não queira imprimir isso em quem não quer. Dado, né, da sociedade. Então... Querem respeito, mas não respeitam. Uma discussão completamente estéril. Né? E o livro? O que as pessoas que buscarem o livro, o que elas vão encontrar? Então, esse livro ele vem de uma dissertação de mestrado, feita aqui na UFPR, né? na área de ciências sociais, de sociologia. E eu procurei, com o livro, traduzir o que é um trabalho científico. Eu fui obrigado a escrever dentro daquele linguajar que você conhece bem, que é o linguajar acadêmico, né? Que fundamenta tudo que está dizendo. Então, a dissertação ela veio fundamentada assim. Ela queria mostrar os conflitos das pessoas transgêneras, né, dentro da sociedade contemporânea. E queria inaugurar no Brasil a área de estudos transgêneros, que juntasse todas essas identidades e pudesse constituir um núcleo efetivo, né, sobretudo de reivindicação de direitos civis, que a gente não tem nenhum no país. Né? Então, o propósito do livro é esse, ele tem um linguajar bem fácil, bem simples, né? Ele não é um livro acadêmico, eu faço questão de colocar isso, a dissertação está lá para quem quiser, né? Embora, evidentemente, todo o embasamento que um estudo acadêmico te fornece dá ao livro também uma autoridade, né, para mim falar sobre o que está aí. Mas é um livro que qualquer pessoa ficaria feliz de ler, sabe? O lançamento é agora em dezembro. Aqui em Curitiba, sim, no dia 6, lá no Espaço da Companhia para Crescer, né, que fica ali nas Mercês. O evento está previsto ali no Facebook também. Dia 6 de dezembro, às 18 horas. Todos convidados ali para conhecer. Todos convidados.
né? Não precisa nem comprar o livro. Tá certo. O programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença da psicanalista Letícia Lans. Letícia, obrigado pela participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, querido. Tá bom. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá. De pessoas como a Letícia Lans. Seu conflito pessoal começou ainda criança, com 4 anos de idade. Geraldo, nome de batismo, gostava de brincar de boneca e de roupas de menina, mas também sentia atração por meninas. Ela descobriu que existiam 2 mundos e o que ela queria era inacessível. Em 2008, depois de 30 anos de casada e já com filhos, sofreu um infarto. Decidiu então assumir a posição de mulher e não se esconder mais. Vamos conhecer essa trajetória no programa de hoje. A psicanalista Letícia Lans é a convidada do Persona. Letícia, bem-vinda. Muito obrigada. Letícia, é curitibana? Nasceu aqui? Não, eu sou de Belo Horizonte, sou mineira. É mineira? Sim. Passou a infância por lá? Passei a infância em Belo Horizonte, depois me mudei para o Rio. Com que idade foi para o Rio? Eu fui trabalhar no Rio já com 18, 19 anos. E voltei para Belo Horizonte, onde eu me casei. Tive meus filhos e faz 20 anos que a gente está aqui em Curitiba. E como é que foi a infância mineira? Foi difícil? Foi. Acho que infância não é fácil para ninguém, né? É curioso quando as pessoas dizem assim, eu me lembro com saudade daquele tempo. Eu disse, então talvez hoje esteja muito ruim, né? Porque era ruim demais. E no meu caso era mais ruim ainda, né? Pior do que se pode imaginar, porque eu tinha exata noção de que eu pertencia a um mundo no qual o acesso me era proibido por várias razões, né? Isso a gente está falando de que época? De 3 e 4 anos eu tinha, eu nasci em 51, então isso é 54, 55, né? Do século passado. Como é que você percebia essas diferenças? Eu já me esforcei muito, inclusive em análises, né, para poder organizar esses fragmentos, porque você sabe, o inconsciente ele guarda fragmentos assim e organizar aquilo é muito difícil. Mas a ideia que eu tenho é de não corresponder a um modelo que eles estavam me propondo, que aliás é de onde vêm todas as teorias que eu defendo, que gênero não é algo que nasce com você, é algo que você aprende a ser mediante as propostas que eles fazem, né? O gênero, a gente tem ingresso nele a partir do órgão que tem entre as pernas. É assim que o médico decide se você é homem ou mulher, sendo macho ou fêmea. Porque quando a gente nasce, a gente é um sexo biológico, portanto é macho ou fêmea. Se é macho, não tem jeito. Se é macho, você vai ser enquadrado como homem, se é fêmea, você vai ser enquadrado como mulher. Agora, homem e mulher são 2 modelos de funcionamento, são 2 modelos de comportamento, aliás, irreconciliáveis, porque eles são como doentes. Que é o caso, todo regime totalitário, você sabe, cria um asilo, né, um gulag para poder mandar... isolar. A gente vai resolver o problema escondendo ele. Então, aqui sempre se viu a questão transgênera pelo viés da identidade. Quando surgiu a internet, surgiu uma terceira identidade aqui, que vinha com a internet, chamada crossdresser, que na verdade é outra contradição, porque crossdresser é travesti em inglês, é transvestite, que também é usado em inglês como sinônimo de crossdresser. Então, se usou aquele termo para quê? Para que as pessoas de classe média se manifestassem. Porque era igual cabeça de bacalhau, todo mundo sabia que tinha, mas ele não ia se manifestar nem como travesti, nem como transexual. O canal que surgia na época, né, de croquetes, era as drag queens. E uma tradição que já existia no Rio eram as transformistas, sabe? Então há uma abundância de identidades, mas nunca trabalhada do ponto de vista da transgressão, porque todas elas estão transgredindo. Todas elas são passíveis de algum tipo de punição da sociedade, né? A drag queen, o transformista,
crossdress, o que for. É uma questão aqui só de grau do que ele faz, mas de grau do que ele leva. Né? A gente brinca muito que a sociedade só vê as pingas que a gente toma, mas não os tomos que a gente leva. E quando você recebe as pessoas com os mesmos conflitos que você tinha lá atrás, hoje no seu consultório, de que forma você orienta? Olha, cada caso é um caso. Né? Aqui não há possibilidade da gente generalizar, a não ser generalizando do ponto de vista sociológico, que foi o que eu fiz no meu trabalho. Eu desprezo a questão identitária, que é tão cara no Brasil, porque é o que eu digo e repito para mim, eu não sou homem, nem mulher, nem trans, eu sou Letícia Lance, uma construção de mim mesma. Né? Eu levei muito tempo para chegar a isso, para sair de uma gaiola e ser presa na outra. E sou antigênero, eu quero detonar com gênero nesse mundo. Não vai ser para mim ver não, mas as próximas gerações vão fazer isso, com certeza. Né? O que muitas pessoas viram para mim e falam assim, já que você não gosta de gênero, por que você vive como mulher? Eu falo, porque eu tenho imaginação. É um modelo com o qual eu me identifico e esse modelo não vai desaparecer, mas ele vai desaparecer enquanto um mecanismo de hierarquização, né, de diferenciação das pessoas de forma tão arbitrária, porque é homem, porque é mulher. Não é assim, as pessoas escolhem não é em função disso. E também é muito primitivo, na altura que nós estamos do conhecimento do ser humano, achar que um órgão vai determinar tudo que a pessoa é, né? Ele só quer se identificar como modelo. Imagina quantos homens femininos existem, que são homens que estão gostando daqueles papéis, mas são femininos na medida em que eles entram, né, em papéis, entram em trabalhos, entram em comportamentos, né, e apresentam atitudes à sociedade consideradas por essa própria sociedade como feminina. Mas ele está bem, só que é rejeitado. Né? Hoje menos, mas é o pai que cuida de crianças, é o pai, né, que faz comida em casa enquanto a mulher trabalha na rua. Essa realidade vai mudar, eu tenho certeza. Como que você vê as discussões de gênero hoje no Brasil? Olha, eu vejo... A gente está avançando? Eu vou repetir aquela resposta do Juscelino. Como é que você está vendo a realidade nacional? Eu falei, com os olhos. Com os olhos, porque é terrível você imaginar a falta de preparo intelectual dessas pessoas, a falta de educação mesmo, educação básica, de entender a diferença entre sexo, gênero e orientação sexual. São as pessoas erradas que estão discutindo isso? Completamente despreparadas. Eu não digo que elas estão erradas porque elas foram, né, galgadas ao posto através de eleição. Caíram de paraquedas. E eu tenho que respeitar a vontade, né, do povo. Se eu reconheço validade nas instituições, eu tenho que respeitar, mas é o despreparo. Né? É o cara querer organizar a vida dele todinha em função de um documento escrito pelo povo hebreu há 6.000 anos. Né, que lá talvez tenha sido muito útil para eles, certamente foi, mas e hoje, a realidade de hoje? Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Você veja a aberração que foi, os comentários que vieram depois das provas do Enem, né, que citava uma questão lá envolvendo a Simone de Beauvoir, que teve gente, né, eu estava imaginando ali, você já viu falar no Sérgio Porto, né, no Stanislau Ponte Preta? Eu fiquei imaginando que ele tinha o FEBEAPA, que era o Festival de Besteira que assola o país. Lá do tempo da Revolução, eu disse aqui só está faltando um para pedir extradição de Simone de Beauvoir para ser julgada no Brasil, porque ela está destruindo a família brasileira. Mas, sabe, esse despreparo, essa falta de condições, ou essa arrogância de imaginar que você pode organizar os problemas da sociedade moderna a partir de uma visão construída há 5, 6 mil anos. Como dogma de fé, ótimo, fique com o seu dogma de fé e leve-o adiante como você achar melhor, né? Porque a religião é importante para as pessoas. Mas não mistura. Não queira imprimir isso em quem é netinho. Em 2008, então, depois do infarto... não. Quando eu parei na UTI... Mudou totalmente. 7 dias na UTI ali no Hospital Santa Cruz, né? Foi até muito interessante que eu virei atração turística lá. Eu já tinha seios nessa época.
Então eles revezavam entre os funcionários para poder me ver. Eu nunca soube se cobraram o ingresso. Queria ter tido participação. Mas foi muito curioso, porque também ali eu falei, acabou. Não, agora é enfrentar a onça. E que onça, viu? Porque toda a que eu tinha enfrentado desde 2000 ali, aí ela se multiplicou. Eu tinha uma conta bancária cheia de zeros, né? E o que restou dela foi só os zeros. Sabe? Dentro dessa coisa que você falou dos clientes desapareceram. Aí eu tive que reorientar a minha vida, né? Me organizar na clínica, que hoje vai indo bem. Eu tenho analisando, tem pessoas muito queridas, né, que estão ali, que confiam no meu trabalho. E muito interessante, a maior parte delas são heteronormais, cisgêneros, sabe? Sem nenhum conflito na área de gênero. Por que você acha que elas buscam o seu apoio? Acreditam em mim, sabe? Porque eu sou o tipo daquela pessoa que não tem nada para esconder, né? O que mais que eu poderia esconder nesse mundo? E acho que isso aí toca algumas pessoas, sabe? E eu gosto muito de gente. E acho que também eles percebem, poxa, é uma trajetória muito pesada, muito difícil, né? E se a Letícia passou, pode ser que ela consiga me ajudar. Eu acho que o que está na cabeça deles é isso. E aí é claro que eu me esforço o máximo para isso, né? Porque você está junto com outra pessoa, meu Deus, é uma coisa maravilhosa, né? Participando da vida dela, da história dela. Eu adoro a clínica. Certo, a gente vai fazer mais uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. O Persona está de volta, hoje recebendo a psicanalista Letícia Lanz. Letícia, você está lançando então um livro, O Corpo da Roupa? O Corpo da Roupa. Por que esse título? Em geral a gente diz o contrário, né? A roupa do corpo. Pois é. Mas na verdade, na sociedade é preciso ter um corpo para usar determinada roupa. Ou vamos dizer assim, as roupas, não só as roupas materiais, mas as roupas institucionais determinam o tipo de corpo que a pessoa deve ter, liderados por essa própria sociedade como feminino. Mas ele está bem, só que é rejeitado, né? Hoje menos, mas é o pai que cuida de crianças, é o pai, né, que faz comida em casa enquanto a mulher trabalha na rua. Essa realidade vai mudar, eu tenho certeza. Como que você vê as discussões de gênero hoje no Brasil? Olha, eu vejo... A gente está avançando? Eu vou repetir aquela resposta do Juscelino. Como é que você está vendo a realidade nacional? Eu falei, com os olhos. Com os olhos, porque é terrível você imaginar a falta de preparo intelectual dessas pessoas, a falta de educação mesmo, educação básica, de entender a diferença entre sexo, gênero e orientação sexual. São as pessoas erradas que estão discutindo isso? Completamente despreparadas. Eu não digo que elas estão erradas porque elas foram, né, galgadas ao posto através de eleição. Caíram de paraquedas. E eu tenho que respeitar a vontade, né, do povo. Se eu reconheço validade nas instituições, eu tenho que respeitar, mas é o despreparo, né? É o cara querer organizar a vida dele todinha em função de um documento escrito pelo povo hebreu há 6.000 anos. Né, que lá talvez tenha sido muito útil para eles, certamente foi, mas e hoje, a realidade de hoje? Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Você veja a aberração que foi, os comentários que vieram depois das provas do Enem, né, que citava uma questão lá envolvendo a Simone de Beauvoir, que teve gente, né, eu estava imaginando ali, você já ouviu falar no Sérgio Porto, né, no Stanislau Ponte Preta? Eu fiquei imaginando que ele tinha o FEBEAPA, que era o Festival de Besteira que assola o país. Lá do tempo da Revolução, eu disse aqui só está faltando um para pedir extradição de Simone de Beauvoir para ser julgada no Brasil, porque ela está destruindo a família brasileira. Mas, sabe, esse despreparo, essa falta de condições, ou
essa arrogância de imaginar que você pode organizar os problemas da sociedade moderna a partir de uma visão construída há 5, 6 mil anos. Como dogma de fé, ótimo, fique com o seu dogma de fé e leve-o adiante como você achar melhor, né? Porque a religião é importante para as pessoas. Mas não mistura. Não queira imprimir isso em quem não quer. Dado, né? Da sociedade. Então, querem respeito, mas não respeitam. Uma discussão completamente estéril, né? E o livro? As pessoas que buscarem o livro, o que elas vão encontrar? Então, esse livro, ele vem de uma dissertação de mestrado, feita aqui na UFPR, né? Na área de ciências sociais, de sociologia. E eu procurei, né, quanto o outro é modelo do que eu sou, ou seja, não há identidade sem alteridade. Sim. Se essa alteridade desperta em mim, né, um comportamento desse tipo, de rejeição, então alguma coisa há, né? Alguma coisa há. E o infarto? O infarto também foi um segundo divisor de águas ali? Foi o limite, porque aí no infarto ela já sabia, meus filhos já sabiam. Isso foi em 2008? Isso. Então você vê de 2000 a 2008 o itinerário. Então ela já sabia, os filhos já sabiam, eu já saía bastante, eu conhecia um pessoal na Lapa, Carioca, onde foi meu batismo de fogo, inclusive, adoro a Lapa por causa disso. Conheci travestis fantásticas, pessoas que se intitulam como transexuais, como cross-dress, como transformistas que existem no Rio, aos montes, né? Então, aquilo tudo constituiu para mim uma massa, não só uma massa de formação pessoal, mas de informação, que foi o que depois eu falei, eu preciso de juntar isso, porque por ter passado a vida inteira afetada por isso, estudando isso, tentando entender o que acontece, eu preciso de traduzir isso de alguma forma. É quase que um compromisso kármico. É como se eu resolvesse, né, coisas que lá atrás eu não conseguia nem olhar para elas. E daí que saiu o livro. Os estudos começaram nessa época ou eles já vinham? Não, antes? Muito anterior. Muito anterior. Eu sempre fui uma feminista. Né? O dia que eu ouvi a palavra feminista, eu falei, eu sou isso. Sabe? Então, tanto que hoje eu digo assim, eu não sou uma transfeminista, que é um bloco que existe dentro do movimento transgênero. Eu sou uma feminista transgênero. Né? É diferente, porque eu sempre fui feminista, sempre vou ser, né? Eu bebi muito do feminismo e eu acho que é o movimento mais rico e mais produtivo do século XX, junto com o movimento antirracista americano. Só que o feminismo ganhou áreas universais, coisa que o movimento antirracista americano não conseguiu com a intensidade do feminismo, né? Que ele conseguiu ampliar fronteiras, ele conseguiu leis de proteção à mulher, ele conseguiu tirar a mulher de uma condição, né, de ser movente, como na Constituição Brasileira de 24, e colocar ela na presidência da República. Então, quer dizer, é um movimento muito forte e caracterizado por uma coisa que eu gosto muito. Nunca deu um tiro. Conseguiu tudo com talento, com arte, com capacidade de agir. A mulher tem algumas pessoas, sabe? E eu gosto muito de gente e acho que também eles percebem, poxa, é uma trajetória muito pesada, muito difícil, né? E se a Letícia passou, pode ser que ela consiga me ajudar. Eu acho que o que está na cabeça deles é isso. E aí é claro que eu me esforço o máximo para isso, né? Porque você estar junto com outra pessoa, meu Deus, é uma coisa maravilhosa, né? Participando da vida dela, da história dela. Eu adoro a clínica. Certo, a gente vai fazer mais uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. O Persona está de volta, hoje recebendo a psicanalista Letícia Lans. Letícia, você está lançando então um livro, O Corpo da Roupa? O Corpo da Roupa. Por que esse título? Em geral, a gente diz o contrário, né? A roupa do corpo. Pois é. Mas, na verdade, na sociedade é preciso ter um corpo para usar determinada roupa.
ou vamos dizer assim, as roupas, não só as roupas materiais, mas as roupas institucionais determinam o tipo de corpo que a pessoa deve ter. Então todo mundo nasce um organismo, né, biológico. Esse organismo ele é educado pela sociedade para ser um corpo. Ninguém é corpo quando nasce. Você só adquire um corpo depois de um certo tempo, depois de assimilar as normas de funcionamento da sociedade, né, dentro da categoria de gênero em que você foi enquadrado, em função do seu órgão genital, sempre. Né? Essa é a condição. Então daí o corpo da roupa, que corpo é esse? Esse livro procura olhar isso desde o prisma da pessoa transgênero. Porque a pessoa transgênero é aquela que transgride esse corpo. Né? Transgride de várias formas, porque em determinadas pessoas chegam, como é o meu caso, a subverter o próprio corpo. Né? E esse corpo subvertido, ele se torna objeto para a sociedade. Um corpo que a sociedade não aceita, não gosta, que choca, né? Que é melhor para exibir em circo, né? Tipo o homem-elefante, porque está fora dos estereótipos. E que são problemas grandes de gênero que a gente tem. É uma coisa simples quando a pessoa se identifica com a outra categoria de gênero, sendo um homem, por exemplo, se identifica com a mulher, mas tem aparência feminina. E quando não tem? Como é que fica? Né? Há um belo desenho do Walt Disney chamado Touro Ferdinando, de 1936. É uma pérola, porque trata exatamente disso, de um touro que não se identificava com as funções sociais de touro. Em 1938. Isso a sociedade faz. E as que me eram feitas dentro do modelo masculino, eu recusava todas. Mas eu tive que acabar me enquadrando, né? Para sobreviver, porque era muito terrível imaginar você marginal dentro daquela estrutura. Então, o seu pai apoiava bastante. Eu não digo que ele apoiasse, mas ele compreendia, né? E a minha mãe nem apoiava e nem compreendia. Como até hoje, nem apoia nem compreende. Né? Até hoje. Até hoje. Não mudou grande coisa, não. Mas ele sempre soube, né, da minha condição. E como que você... O que você fez naquele momento? Quais foram os passos seguintes? Não fiz nada, fiz isso que a maioria faz, porque no momento em que você, né, sendo um macho, percebe que o seu enquadramento melhor é como mulher, e para isso você precisava de ser uma fêmea, tem aqui uma dissonância cognitiva de todo tamanho, que é um conflito meu aqui. Mas existe aqui uma transgressão social. Como diz lá São Paulo, na Epístola aos Romanos, eu pequei porque tinha norma. Muda a norma que eu paro de pecar. Essa é uma construção social que pode ser mudada. O que não pode ser mudado é essa preferência que eu tive, porque essa, de alguma forma, vem comigo. Como é que nós vamos explicar isso? Que tem genética no meio, que tem... Mas ela aconteceu, é da mesma forma que as pessoas optam por torcer pelo Atlético e não pelo Coritiba, ou vice-versa. Não há o que explique isso. Né? Existe uma tendência, um pendor, só que um pendor que é cortado, ele é bloqueado, ele é, de todas as maneiras, impedido, porque há um terrorismo de gênero. A Judith Butler diz que o gênero, ele não existe. Ele só se consolida por causa da pressão de um sobre o outro continuamente. A pressão da sociedade. Então ela fala assim, gênero é um modelo para o qual você não tem um original, porque o original são as cópias que somos nós, que ratificamos aquilo na medida em que há uma pressão por parte do outro. O olhar do outro, né, ele funciona como uma vigilância de gênero. E quando alguém foge daquele modelo, ele é imediatamente convidado a voltar para trás. Né, de maneira cordial, em princípio, mas ou na porrada, né, com violência. Igual nós temos aí todas as transfobias, as homofobias, as misoginias da vida. Falam até em cura, né? Pois é. E você, naquela época, começou a buscar informações, a estudar o assunto? Não havia. Não havia? Não havia nenhum quadro referencial e eu não tinha nem... Foi desse jeito que ela falou, mas é só isso? Não, vamos tocar. Vamos resolver. E foi muito difícil. É evidente que não era só isso, né?
tinha toda uma história, tinha toda uma trajetória. E foram anos muito difíceis. A gente desceu aos infernos várias vezes para estar no céu hoje, sabe? Mas descemos, a gente teve que rever todo o modelo de relacionamento, né? Com os filhos, com os amigos, com... Muita gente virou as costas? Muita gente virou as costas, mas também os que ficaram são, né, irmãos São mesmo. os verdadeiros, né? São gente muito boa, muito querida. E os que viraram também é porque não dá conta. Ele não dá conta de lidar com quem aquela vira as situação. costas. O problema está em quem vira as costas, não na outra pessoa. Com né? certeza. Só que ele nunca vai perceber isso, né? Ele nunca vai admitir isso. Porque né? você levanta para ele uma questão que está mal trabalhada nele, né? Então, aí evoca isso e isso é uma questão psicanalítica para ser resolvida, né? Quanto o outro é modelo do que eu sou, ou seja, não há identidade sem alteridade. Sim. Se essa alteridade desperta em mim, né, um comportamento desse tipo, de rejeição, então alguma coisa há, né? Alguma coisa há. E o infarto? O infarto também foi um segundo divisor de águas ali? Do limite, porque aí no infarto ela já sabia, meus filhos já sabiam. Isso foi em 2008? Isso. Então você vê de 2000 a 2008 o itinerário. Então ela já sabia, os filhos já sabiam, eu já saía bastante, eu conheci um pessoal na Lapa, Carioca, onde foi meu batismo de fogo, inclusive, adoro a Lapa por causa disso. Conheci travestis fantásticas, pessoas que se intitulam como transexuais, como cross-dress, como transformistas que existem no Rio, aos montes, né? Então, aquilo tudo constituiu para mim uma massa, não só uma massa de formação pessoal, mas de informação, que foi o que depois eu falei, eu preciso de juntar isso, porque por ter passado a vida inteira afetada por isso, estudando isso, tentando entender o que acontece, eu preciso de traduzir isso de alguma forma. É quase que um compromisso kármico. É como se eu resolvesse, né, coisas que lá atrás eu não conseguia nem olhar para elas. E daí que saiu o livro. Os estudos começaram nessa época ou eles já vinham Não, antes? muito anterior. Anterior. Eu sempre fui uma feminista. Né? O dia que eu ouvi a palavra feminista, eu falei, eu sou isso. Sabe? Então, tanto que hoje eu digo assim, eu não sou sociedade, só vi as pingas que a gente toma, mas não os tomos que a gente leva. E quando você recebe as pessoas com os mesmos conflitos que você tinha lá atrás, hoje no seu consultório, de que forma você orienta? Olha, cada caso é um caso, né? Aqui não há possibilidade da gente generalizar, a não ser generalizando do ponto de vista sociológico, que foi o que eu fiz no meu trabalho. Eu desprezo a questão identitária, que é tão cara no Brasil, porque é o que eu digo e repito para mim, eu não sou homem, nem mulher, nem trans, eu sou Letícia Lance, uma construção de mim mesma. Né? Eu levei muito tempo para chegar a isso, para sair de uma gaiola e ser presa na outra. E sou antigênero, eu quero detonar com gênero nesse mundo. Não vai ser para mim ver não, mas as próximas gerações vão fazer isso, com certeza. Né? O que muitas pessoas viram para mim e falam assim, já que você não gosta de gênero, por que você vive como mulher? Eu falo, porque eu tenho imaginação. É um modelo com o qual eu me identifico e esse modelo não vai desaparecer, mas ele vai desaparecer enquanto um mecanismo de hierarquização, né, de diferenciação das pessoas de forma tão arbitrária, porque é homem, porque é mulher. Não é assim, as pessoas escolhem não é em função disso. E também é muito primitivo, na altura que nós estamos do conhecimento do ser humano, achar que um órgão vai determinar tudo que a pessoa é. Né? Inclusive que é outro conflito que existe dentro do gueto, né? Ah, não, se eu me operar. O operar era uma forma que a sociedade encontrava lá no século passado, né, de adaptar aquela pessoa à sociedade. Mas tem muita gente que não quer se operar de jeito nenhum, que está bem como está. Às vezes não quer fazer alteração nenhuma. Ele só quer se identificar como modelo. Imagina quantos homens femininos existem, que são homens que estão gostando daqueles papéis, mas são femininos na medida em que eles
entram, né, em papéis, entram em trabalhos, entram em comportamentos, né, e apresentam atitudes à sociedade consideradas por essa própria sociedade como feminina. Mas ele está bem, só que é rejeitado. Né? Hoje menos, mas é o pai que cuida de crianças, é o pai, né, que faz comida em casa enquanto a mulher trabalha na rua. Essa realidade vai mudar, eu tenho certeza. Como que você vê as discussões de gênero hoje no Brasil? Olha, eu vejo... A gente está avançando? Eu vou repetir aquela resposta do Juscelino. Como é que você está vendo a realidade nacional? Eu falei, com os olhos. Com os olhos, porque é terrível você imaginar a falta de preparo